Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Você vai ver comigo aqui. O chanceler russo diz que uma terceira guerra mundial não afetaria só a Europa. E aí diz, tá brincando com fogo. Você vai ver também, o governo federal envia proposta para distribuição de gás para todos os contemplados do Bolsa Família. Essas e outras notícias você vai ver comigo aqui a partir de agora. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Faça parte também do clube de membros do portal Ludoli para nos ajudar a manter o canal no ar. Basta você clicar na opção Seja Membro logo abaixo do vídeo, fazer o seu cadastro e pronto, você já é um membro do canal e nos ajuda a manter o canal no ar. O pouquinho que você ajuda vai nos ajudar e muito. Você também pode nos enviar a sua ajuda através do Pix. A chave Pix é luiz.aral@hotmail.com. Tá bom? Mas antes um recadinho para você. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque lá tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Vidraçaria Triângulo. A onda de incêndios no interior do estado de São Paulo piorou a situação das lavouras de cana-de-açúcar, que já vinham registrando perdas desde abril por causa da seca que atinge a região. O fogo não só queimou a cana que estava de pé e que, portanto, seria colhida nessa safra, mas também destruiu a rebrota, que dariam origem à próxima colheita. As perdas vão aumentar o custo do produtor para renovar as plantações, reduzir a produtividade, menos quantidade colhida por área e podem impactar o preço do açúcar e do etanol. É o que afirma o CEO da organização das plantações de cana no Brasil. Como as secas devem se prolongar até setembro, a previsão é que haja mais queda de produção em São Paulo, principal produtor de cana no país. Queimar cana é queimar dinheiro, diz o presidente executivo da Orplana. As queimadas têm prejudicado muito, não só a plantação de cana, a natureza, mas a saúde da população também, né? Bom, segundo o governo de São Paulo, já são 6 os presos por colocar fogo em matas e em fazendas, né? Ali na região de São Paulo. Eu noticiei no começo da semana, né? Haviam sido presos 3 pessoas. Agora já são 6 os presos e a Polícia Civil espera chegar aos mandantes desses crimes. Agora vamos lá para Manaus. Manaus é tomada pela fumaça e enfrenta a qualidade do ar péssima na tarde de terça-feira, ontem. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, reafirmou que a fumaça é causada por queimadas feitas por pecuaristas na Amazônia. Então, a região ali, a região de Manaus, está tomada por fumaça. O povo está respirando mal e as pessoas colocando fogo, né? Não se preocupa com a saúde da população. É um crime, né? É um crime. A Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu
um alerta específico nesta terça-feira para o Oceano Pacífico. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou um relatório baseado em medições que indica que o mar, em algumas localidades do Pacífico, subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos. O Brasil não é apontado especificamente neste relatório, que trata das medições recentes, mas duas cidades do Rio de Janeiro foram lembradas em um outro documento da ONU que reuniu estimativas e análises sobre o impacto sobre o aumento do nível dos mares. As cidades brasileiras aparecem listadas em um documento divulgado na segunda-feira, 26, com o título Mares em elevação em um mundo em aquecimento. A ciência mais recente sobre os impactos atuais e as projeções futuras da elevação do nível do mar. Essa é a tradução do documento feito lá. Reproduzindo uma estimativa da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, feito com dados até 2020, o documento cita duas localidades no Rio de Janeiro: o distrito de Atafona, em São João da Barra, e a cidade do Rio de Janeiro. Nelas, a estimativa é que o nível do mar pode subir de 12 centímetros até 21 centímetros até 2050. Essa elevação do mar é perigoso para as cidades, principalmente, que ficam na costa, né? Ficam ali à beira-mar. Cidades como a própria cidade do Rio de Janeiro. Esse aumento do mar. O aquecimento global acaba com as geleiras ou vai desprendendo pedaços de gelo das geleiras e esses pedaços de gelo vão derretendo no mar, formando a água que aumenta a cada época, né? A cada estação, vamos dizer assim, e essa água ela vai subindo e tomando conta futuramente, provavelmente, das cidades que estão à beira-mar. Você procura elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na Rose Modas você tem roupas elegantérrimas, além de um atendimento excelente e ótimos preços. Loja Rose Modas. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Loja De Bruno Confecções. Na De Bruno Confecções você tem uma grande variedade de roupas masculinas, femininas e infantil. Além de bons preços, qualidade, você tem um ótimo atendimento. Então procure a loja De Bruno Confecções. Em depoimento no Supremo Tribunal Federal, o STF, o Rony Lessa contou que matou a vereadora Marielle Franco por ganância. Segundo ele, os valores que foram prometidos a ele pelo crime beiravam 25 milhões de reais. A quantia seria o valor estimado dos dois terrenos que seriam prometido pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão numa localidade no Tanque, em Jacarepaguá, na zona leste da cidade. Aí diz o Rony Lessa lá: eu estava louco, encantado com os 25 milhões de reais que a gente ia ganhar. Era o preço pela morte da vereadora, que seria o valor dos terrenos. Segundo Lessa, esses terrenos e esses valores seriam destinados a ele. Edmilson Oliveira Ferreira, o Macalé, ficaria com outros 25 milhões de reais. Os irmãos Brazão ficariam com terras ao lado. O ex-policial contou que o local deveria passar por obras para a instalação de água. A Medellín da Melícia, como já era chamada pelos irmãos Brazão, segundo Lessa,
ficaria nas encostas de 2 morros, então desocupados às margens das estradas Comandante Luiz Souto. Na época da emboscada, em 2018, praticamente toda a Grande Jacarepaguá estava sob o domínio de paramilitares. Aí diz o Rony Lessa novamente. Eu nem precisava, realmente. Eu estava numa fase muito boa, muito tranquila da minha vida. Minha vida já pronta e eu caí nessa asneira. Foi ganância mesmo. Uma ilusão danada, disse ele. Bom, agora nós vamos falar lá dos Estados Unidos, da política americana, que está pegando fogo, né? Mas a discussão aqui agora é sobre os microfones do próximo debate. O ex-presidente e candidato republicano à presidência, Donald Trump, disse ontem, terça-feira, que chegou a um acordo com a campanha de Kamala Harris sobre os termos do debate contra a democrata, marcada para 10 de setembro, na emissora americana ABC. Com isso, o republicano deu a entender que a divergência, que o uso dos microfones pelos candidatos durante a disputa televisionada já teria sido resolvida. No entanto, uma fonte da campanha de Kamala Harris disse ao jornal americano The New York Times que a questão dos microfones continua em discussão. Então quer dizer que o impasse ainda não acabou. A realização do debate, que havia sido anunciada pela ABC no início de agosto, está incerta após uma divergência nas condições entre as campanhas de Trump e Kamala. As campanhas discordam sobre o uso do microfone. Os republicanos queriam o silenciamento dos microfones, enquanto a condição dos democratas é que os aparelhos ficassem abertos em todo o tempo. Aqui quer dizer o quê? Na campanha de Donald Trump, a campanha de Donald Trump quer que os microfones desse debate fiquem fechados quando a pessoa não está falando. Então, se, por exemplo, Donald Trump está falando, o microfone da Kamala Harris fica fechado. Se a Kamala Harris estiver falando, o microfone do Donald Trump fica fechado. Porém, a candidatura da Kamala Harris, a campanha dela, a coordenação de campanha dela, diz que não, que eles não concordam com isso, que eles acham que os 2 microfones devam estar abertos, no caso de uma possível resposta no meio da fala do seu oponente. E, por essa razão, eles estão brigando e existe um impasse aí grande nesse debate. Que coisa, né? Mas espero que cheguem aí a um acordo, né, sobre esse impasse e que logo esse debate aconteça, vai ser o dia 10, né? De repente até lá chegam a um consenso. Vamos falar da guerra da Ucrânia agora. Pelo menos 9 palestinianos foram mortos, de acordo com as autoridades locais, quando as forças israelitas invadiram, na madrugada desta quarta-feira, a cidade de Jenin e Tulkarm e outras áreas da Cisjordânia ocupada numa operação terrestre apoiada por helicópteros e drones. Israel fala em operação antiterrorista para impedir o terror e sublinha que os 9 mortos eram todos militantes de grupos armados. Um porta-voz do exército de Israel disse que foram detidos mais 5 militantes terroristas, que a incursão foi a primeira fase de uma operação ainda maior, a fim de impedir, né, os ataques de civis contra israelitas. Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia vai apresentar o seu plano de vitória aos Estados Unidos em setembro. Pretende partilhá-lo com Kamala Harris e Donald Trump, afirmando que o seu êxito depende do apoio de ambos. O líder ucraniano desenhou um plano de vitória em 4 fases. Uma das áreas onde parte do trabalho foi feito é a região de Kursk.
A segunda é o lugar estratégico da Ucrânia na infraestrutura de segurança mundial. A terceira passa por medidas para forçar a Rússia a pôr termos à guerra através de meios diplomáticos. A quarta é por meios econômicos. E aí ele disse que não ia falar sobre esse assunto. Então, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai apresentar um plano de vitória com relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia para os candidatos dos Estados Unidos, tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump. Você que mora aí em Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu, para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, caminhões, agrícolas e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. O governo federal encaminhou nesta segunda-feira, 26, um projeto de lei que cria o programa Gás para Todos. Esse programa vai distribuir gás, botijões de gás, para famílias beneficiárias do Bolsa Família. A ideia é que, a partir de janeiro de 2025, os beneficiários do Bolsa Família possam receber dos revendedores botijões de gás de graça. O custo será subsidiado pelo governo, que vai substituir o atual auxílio gás, valor pago junto com o Bolsa Família. A iniciativa atende a 5,6 milhões de famílias. Bom, ao todo, vão ser beneficiados aí 20,8 milhões de famílias que poderão receber o benefício a partir do ano que vem. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o aumento do número beneficiário será gradual, entre janeiro e dezembro de 2025. Ao final do próximo ano, as 20,8 milhões de famílias serão atendidas. 20 milhões e 800 mil famílias serão atendidas aí pelo novo programa do governo federal. Agora a gente volta a falar lá da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque há pouco eu disse aqui que o presidente da Ucrânia vai apresentar o projeto de vitória da Ucrânia na guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Agora, o Sergei Lavrovsky, ele é ministro russo e ele diz para os Estados Unidos que os Estados Unidos estão brincando e alerta para uma terceira guerra mundial. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça-feira, ontem, que o Ocidente está brincando com fogo ao buscar uma escalada na guerra da Ucrânia. Em um recado aos Estados Unidos, o chanceler afirmou que uma terceira guerra mundial não afetaria somente a Europa. Lavrov estava se referindo ao pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para o uso de armas de aliados contra o território russo. Os americanos associam inequivocamente as conversas sobre a Terceira Guerra Mundial como algo que, Deus nos livre, se acontecer, afetará exclusivamente a Europa, disse ele. Lavrov afirmou ainda que a Rússia está esclarecendo a própria doutrina nuclear. Desde 2020,
o governo russo afirma que pode usar armas nucleares em caso em que a existência do país esteja sob ameaça. Então aí, né, o Sergei Lavrov alertando aí os países do Ocidente. Esse alerta, na verdade, é para os Estados Unidos, especificamente, né, de que não é para brincar com a Rússia e que uma terceira guerra não afetaria só a Europa. Ele está falando já na possível terceira guerra mundial. E aqui, entre nós, né, usando aí o que os Estados Unidos disseram, Deus me livre. E nós também pedimos que Deus nos livre da terceira guerra mundial. Só que a nossa oração é séria. Bom, uma notícia que acabou de chegar aqui é que há poucos minutos na Câmara Federal, na Comissão de Ética da Câmara Federal, aconteceu o voto da relatora que pede a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Eu estou gravando na parte da manhã, agora são 10h08 da manhã, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, a Câmara Federal vai se mobilizar com relação a isso. A relatora do projeto, né, contra o deputado Chiquinho Brazão, ela acabou de votar, então, para a cassação do mandato dele. A relatora do processo contra o deputado Chiquinho Brazão, sem partido, Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, Jaque Rocha, PT-AS, votou hoje pela cassação do mandato do parlamentar. Esse voto dela precisa ser votado ainda pelos demais membros da Comissão de Ética. Se aprovado na Comissão de Ética, vai a plenário. O deputado Chiquinho Brazão, ele só perde o mandato caso o plenário vote pela cassação dele. E precisa de uma grande maioria, né, desses votos aí para ele perder o seu mandato. Bom, o voto da relatora na Comissão de Ética contraria a defesa do Chiquinho Brazão, que pediu para que ele não fosse impeachmentado, né? Para que ele não sofresse o impeachment, que ele não perdesse o cargo, mas que ele sofresse somente uma suspensão de 6 meses do seu cargo. Então o voto dela, o voto da relatora, contraria esse pedido aí da defesa. Claro que o Chiquinho Brazão, esse pedido aí da cassação dele vai ser passado ainda por todos os membros da Comissão de Ética. Se aprovado na Comissão de Ética, vai para o plenário. Lá no plenário, precisa de 257 votos dos 513 para que ele seja cassado e perca o mandato de deputado pela morte aí da Marielle Franco, que, segundo Rony Lessa, ele foi um dos mandantes. E o Rony Lessa iria receber cerca de 25 milhões de reais pelo assassinato da vereadora, que acabou matando também o motorista dela, Anderson Gomes. E eu quero agradecer de coração a você que nos acompanha todos os dias. Obrigado a você que chegou até o fim do vídeo. Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando a você, para você dar o like, se inscrever no canal, mais um pedido especial que a gente faz para você é que você faça parte do clube de membros para nos ajudar. Ou então envie sua colaboração através do Pix. A chave Pix é luis.aral@hotmail.com. Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.